Eu confesso para vocês que esse é um dos textos das Escrituras que eu mais amo. É um texto que desperta esperança, é um texto que faz com que eu não olhe, para a situação adversa do momento. E é um texto que eu amo muito, é um texto que traz conforto, é um texto que traz de fato esperança. O texto, Romanos 8,18. Só vou ler só esse versículo, amém? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós a ser revelada. Paulo, nessa carta aos Romanos, Paulo, diferente dos outros apóstolos, ele consegue dar uma boa dimensão do que é o Evangelho. Porque no capítulo 1, Paulo ele fala quem éramos nós, os perdidos. Paulo ele dá uma dimensão, Cláudio, quem é o homem. E no capítulo 2, Paulo ele começa falando que o homem religioso, ele também está morto. Ele também está perdido. E no capítulo 3, Paulo fala que todos pecaram. Todos pecaram. E todos estão destituídos, separados da glória de Deus, de quem Deus é. O homem agora ele não consegue exercer o papel pelo qual ele foi chamado. E no capítulo 3 e 5, Paulo começa a falar sobre uma justificação, Mateus. Paulo ele fala sobre aquele homem perdido, aquele homem que não queria Deus, que agora esse homem, através de Cristo Jesus, esse homem é declarado justo. A palavra justificado significa ser declarado justo. No capítulo 6 e 7, Paulo ele começa falando sobre santificação, que agora esse homem que estava perdido, que não queria Deus, e que foi encontrado e foi justificado, foi regenerado, agora esse homem ele passa pelo processo de limpeza, pelo processo de santificação. Paulo mostra a vida no Espírito e a certeza da redenção final até o capítulo 8, Elvinho. E o texto fala, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória em que nós a ser revelada. Paulo escreve a cristãos que enfrentavam perseguições, pressões sociais e dificuldades reais. Paulo aqui ele não está minimizando o problema, Silas. Ele coloca o sofrimento dentro da perspectiva eterna. É como se Paulo pegasse o óculos da eternidade e colocasse sobre os olhos dos leitores e falasse assim, enxergue o problema pela ótica da eternidade. E eu intitulei essa mensagem como o sofrimento ele tem prazo. O sofrimento tem prazo, Dedéu. E eu separei em 4 blocos aqui esse texto, esse versículo. E o primeiro é quando Paulo fala, tenho por certo, né? Porque para mim tenho por certo. E essa expressão que Paulo usa de tenho por certo, é uma expressão no grego que significa, no termo contábil, né? O verbo significa considerar cuidadosamente, calcular após uma grande reflexão, concluir com convicção racional e chegar a uma certeza fundamentada. Então a palavra tenho por certo do texto, porque para mim tenho por certo, significa que Paulo ele calculou. Júlio, ele calculou. Paulo, em todas as informações que ele teve do Cristo, ele calculou. Não é uma emoção momentânea, não é um pensamento positivo de Paulo aqui, não é uma tentativa de animar o leitor. Paulo está dizendo, eu calculei, eu pesei, eu avaliei, eu comparei e cheguei a uma conclusão segura. É uma convicção
teológica construída à luz do Evangelho, Cláudio. Ele avalia sofrimento e glória à luz do decreto eterno de Deus. O cálculo de Paulo aqui, nessa frase, tenho por certo, são baseados em uma fé racional. É a certeza que não nasce de um otimismo, não é simplesmente um otimismo, mas é uma certeza da fé que foi implantada em Paulo. Lembra? Acho que é Gálatas, se eu não me engano. Paulo, ele tinha conhecimento sobre quem era Cristo. Paulo, ele sabia o que estava no Novo Testamento, só que até então não tinha sido revelado a ele, quando o próprio Cristo traz essa revelação a Paulo. Então, de tudo aquilo que Paulo sabia, e que agora Cristo sendo manifesto a ele, Paulo tem por certo. É o Cristo que havia de vir. E essa certeza não nasce do otimismo, mas da doutrina que Paulo expôs desde o capítulo 1 até o capítulo 8, que é justificação pela fé, união com Cristo, libertação da condenação, adoção como filhos. Ou seja, quando Paulo diz eu tenho por certo, ele está dizendo, diante daquilo que Deus já fez em Cristo, a conclusão é inevitável, Rafael. É que o sofrimento não é o capítulo final. O sofrimento para o crente, ele não é o capítulo final. E por muitas das vezes, mediante as situações que às vezes nos acontecem, parece que o problema, a situação em si ali, ela vai durar toda uma eternidade. Ela vai durar, pelo menos durante o tempo que a gente viver. E parece que não acaba nunca. E Paulo, ao mesmo tempo que ele tenta passar para os endereçados da carta, essa administração do evangelho, Paulo ele fala, meu Deus, que honra, Senhor. Ô, glória! Deus abençoe. Dessa maneira, Jesus. Dentro dessa administração do evangelho que Paulo traz, ele fala, tenha por certo que os sofrimentos do tempo atual não podem se comparar com a glória. Tenha por certo que os sofrimentos do tempo atual não podem ser comparados com a glória, Andressa. No bloco 2, que eu separei aqui, Paulo fala sobre o sofrimento. Porque, para mim, tenho por certo que o sofrimento, a palavra usada aqui que Paulo indica, significa padecimentos, aflições, dores suportadas. No contexto bíblico, isso inclui perseguição por causa de Cristo, Romanos 8,17, lutas internas contra o pecado, Romanos 7, fragilidade do corpo, Romanos 8,10, e sofrimentos gerais na vida e um mundo caído. Paulo não está falando apenas de um sofrimento físico aqui do texto, mas de todo o sofrimento do mundo marcado pela queda. Ele mesmo experimentou isso. 2 Coríntios fala que Paulo passou por prisões, açoites, perigos, fome, perseguição, sofrimentos externos. Mas o que Paulo ele vem falando aqui sobre a questão de sofrimento, ele não é só o externo, Bruno. O que Paulo está querendo dizer quando fala sobre sofrimento? Primeiro, sofrimento como marca dos filhos de Deus. O versículo 17 fala o seguinte, se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O sofrimento aqui, ele está ligado a uma união com Cristo. E diferente dos dias do berço do cristianismo, onde que os apóstolos eles eram perseguidos fisicamente, e hoje aqui no Brasil até então a gente não tem esse problema, mas o simples fato, na verdade nem um simples fato, acho que é o mais pesado de todos os fatos, é quando você luta contra si mesmo. E essa luta ela só ocorre por causa dessa união com Cristo. E é por isso que Paulo fala,
Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos atuais, o sofrimento do tempo presente, não pode ser comparado com a glória que é ser revelada em nós. João 15:20. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Quem está unido a Cristo participa tanto dos seus sofrimentos quanto da sua glória. Isso inclui rejeição, provações, conflitos espirituais, pressões por causa do Evangelho, luta contra o pecado. A marca de um filho de Deus é que ele irá sofrer no mundo caído. Justamente por ter características do próprio Deus. Paulo fala também do sofrimento cósmico. Em Romanos 8:22 ele fala, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Paulo agora ele amplia a lente. Não é só o crente que sofre, Bruno, mas a criação inteira está em estado de sofrimento. Doenças, desastres, morte, corrupção, tudo faz parte desse cenário. Terceiro, Paulo também fala de um sofrimento, e esse sofrimento também é interior. Também nós gememos em nosso íntimo. E esse sofrimento interior é acompanhado de suspiração profunda, lamento silencioso, dor interior, não totalmente expressa em palavras. Não é murmuração, nem incredulidade. É dor misturado com esperança. Dessa maneira. Irmão, sabe qual que é a diferença entre o cristão, o verdadeiro cristão, que professa sua fé em Cristo, em que a vida dele está firmada na rocha, e o não cristão? É que o verdadeiro cristão, ele sofre. Ele sofre devido ao pecado que ele vê em si e no mundo. Porque existem muitas pessoas que elas estão no mundo, estão inseridas no mundo, e elas não conseguem ver o pecado da mesma forma que o cristão vê. Porque o cristão só vê o pecado por causa de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo traz a eliminação da vida desse indivíduo. Mas o mundo ele não consegue ter essa compreensão. E para o mundo, isso é normal. Para o mundo, isso é normal. Mas para o crente, é igual Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E os que choram aqui, o significado dos que choram, é aqueles que choram pelos seus pecados. E não somente pelos seus, mas ele chora pelos pecados do mundo. O crente sofre porque já provou da graça, mas ainda vive num corpo mortal, desejando redenção plena. 3, bloco 3. Não podem ser comparados, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. Paulo não está negando ou diminuindo o sofrimento do cristão. Paulo também está fazendo uma avaliação da sua própria vida. Ele está fazendo uma comparação escatológica. A palavra comparados aqui, no grego, o significado, também é cálculo. Uma avaliação racional. Paulo está querendo dizer, quando colocamos o sofrimento atual, interno ou externo comparada com a glória na balança da eternidade, o sofrimento não tem peso suficiente para competir. Os sofrimentos não têm peso suficiente para ser colocados na mesma balança que a glória. Não é o sofrimento, não que o sofrimento seja inexistente. É que diante da glória, o sofrimento ele perde proporção. 4. A glória a ser revelada em nós. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos no tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E o que é essa glória a ser revelada em nós? De bate-pronto, podemos pensar que é o céu, feijão. É o céu físico que João relata em Apocalipse. A visão que João tem. Ruas de ouro. E o que é essa glória a ser revelada em nós? Primeiro, a glória
é sermos completamente transformados. Quando Paulo fala da palavra glória ser revelada em nós, ele está falando de transformação total. Existe um pseudo-evangelho que ele anda circulando em meio às igrejas, em que o evangelho ele pode tornar-me um marido melhor, Silas. Um evangelho em que ele pode me tornar um amigo melhor, um filho, um pai. Ele pode me tornar algo melhor, um Ronald 2.0. Só que evangelho não é isso. Evangelho é transformação. Evangelho é da água para o vinho, o primeiro milagre. Da água para o vinho, Serginho. Evangelho não é um Ronald bonzinho. Não é um Ronald acima da média da sociedade sister. É um Ronald parecido com Cristo. E um Ronald parecido com Cristo, ele machuca. Ele machuca porque... E Cristo é amor, mas ele machuca porque quando ele lidar com a religiosidade, e a religiosidade está de frente dele, machuca. Eu falo isso, meus irmãos, porque durante muito tempo eu fui um religioso. Durante muito tempo eu passei pelas três etapas dentro de uma igreja, Esther. O ativista, aquele que só vem por causa do oba-oba, do religioso e daquele que foi encontrado. Eu passei por essas 3 etapas. Mas eu acho que a pior que me pegou foi o religioso, Daniel. Quando Cristo me encontrou e eu estava na etapa da religião, o ser religioso, doeu, Silas. Doeu muito, cara. Porque Cristo começou, as Escrituras, através do Espírito Santo, começou a desmontar tudo aquilo que eu achava que era obra minha. Tudo aquilo que eu achava que se eu fizesse, Bruna, eu seria bem visto diante de Deus. Quando Paulo fala essa glória, é sermos semelhantes a Cristo, né? Sermos transformados, isso significa um caráter plenamente santo, um coração totalmente puro. E um coração totalmente puro aqui, imagina comigo aqui. Você pega uma água pura, puríssima. Nem sei se existe essa água. Mas 100% de pureza. Não existe, né, não, Rodrigo? Existe, não. 100% de pureza. E você pega uma gota da água do rio Tietê, apenas uma gota, e joga nesse barril de água pura. Essa água continua pura? Uma pequena gota, ela contamina toda a água. E Paulo fala que essa glória que há de ser revelada em nós, na glorificação, é um ser com coração totalmente puro. Não é o coração que você tem hoje. Não é o coração que eu tenho, em que muitas vezes, quando você está ali no seu íntimo ali, e às vezes alguém fala alguma coisa, e você naquele momento pecou, Tiago. Não é esse coração. Esse coração ainda é corrompido. Esse coração ainda está passando pela fase de transformação. Esse coração ainda está em processo de santificação. Mas na glória, essa glória que Paulo está falando, é um coração totalmente puro. É uma vontade perfeitamente alinhada com a vontade de Deus. Não é apenas perdoados, mas completamente transformados. Romanos 8:29 fala assim: predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Olha o que o texto está falando. Que a igreja, aqueles que creem, eles foram predestinados a serem conforme a imagem do Filho. A igreja
A igreja de Cristo é o reflexo do Cristo. A noiva é o reflexo do Cristo. Então, na glorificação, essa glória que há de ser revelada em nós é uma noiva à imagem do Cristo. Não é qualquer noiva. Não é uma noiva que se corrompe. Não é a noiva judaica, melhor dizendo, em que Jeremias fala que ela se deitava, figuramente falando, com outros amantes. Mas é uma igreja limpa, uma igreja pura, uma igreja que espera, uma igreja que tem por certo, que é o que Paulo fala no começo. Segundo, a glória é termos um corpo restaurado. Foi falado isso no discipulado, né, acerca do corpo restaurado, a gente estava comentando sobre isso. A glória não envolve apenas alma, mas também corpo. Hoje vivemos um corpo frágil, sujeito a dor, doença, cansaço e morte. Paulo chama esse corpo de corpo da humilhação. Mas olha o que Paulo fala em Filipenses 3:21. Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Isso significa que teremos um corpo glorificado, incorruptível, 1 Coríntios 15, imortal, semelhante ao corpo dele ressurreto, ao corpo de Cristo. Romanos 8:23 chama isso de a redenção do nosso corpo. A salvação, portanto, ela é completa. Ela não é só alma e espírito. A salvação é alma, espírito e corpo. Terceiro, a glória, essa glória já de ser revelada em nós, é a nossa filiação revelada publicamente. Hoje somos filhos de Deus, mas essa realidade, ela ainda não é plenamente visível. O mundo ainda não reconhece totalmente a nossa identidade. Muitas vezes os filhos de Deus são desprezados, perseguidos ou até mesmo ignorados. Paulo diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8:19. Há um dia em que essa filiação será revelada publicamente. Aqueles que sofrem com Cristo serão manifestados com Ele em glória. Romanos 8:17 fala: se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Isso significa honra, participação no reino, herança plena. Aquele que caminha pela fé, muitas vezes, em meio a lágrimas, será reconhecido como herdeiro do rei. E eu estava pensando uma vez, de vez em quando eu dou uma viajada, e eu fiquei pensando, o que nossos irmãos, que já partiram para a glória, estão vendo nesse exato momento? Porque a minha ótica, aquilo que eu vivo terrenamente aqui, eu sou muito limitado, nós somos muito limitados. Então nós não conseguimos pensar além do que. Mas e os nossos irmãos? Aqueles que já estão desfrutando da eternidade, aqueles que em seus corpos flagelados pelo pecado, eles já têm um corpo glorificado. Aí eu fiquei pensando, o que a minha mãe deve estar vendo agora, que eu não estou vendo? O que ela deve estar contemplando agora, que eu não estou contemplando? E é essa esperança que tem que arder nos nossos corações. É essa esperança da vida eterna, João, que tem que arder nos nossos corações. O que o Joãozinho deve estar vendo agora, João? O que ele deve estar contemplando agora? O que nosso irmão Ivanilton deve estar vendo agora, Andressa? Sol. Isso tem que confortar o nosso coração, porque é dolorido. Quando nós falamos de algum ente querido, de algum parente, dói muito. Tem coisas que eu não gosto nem de ver, tem coisas que eu não gosto de presenciar, de tocar, de ver para poder lembrar. Eu não gosto. Porém, algo
que me deixa muito feliz, esperançoso e ansioso para que um dia eu possa estar lá, é quando eu penso, o que meus irmãos estão vendo nesse exato momento? O que eles estão contemplando nesse exato momento? O que o diácono Eduardo sempre falava. Toda vez que você chegava, todo mundo sabe disso, né? Que eu chegava perto do diácono Eduardo, ele era muito Bíblia. Ele era muito Bíblia. E ele sempre tinha um texto, ele sempre tinha alguma dúvida para poder sanar. Alguma pergunta para poder sanar a sua dúvida. Uma resposta, melhor dizendo. O que o diácono Eduardo deve estar vendo agora? E a gente perdeu, não é que a gente perdeu, mas o cotidiano da vida faz com que a gente enxergue essa esperança, essa glória muito longe. Muito longe. Se torna algo muito obscuro, muito cheio de névoa. Mas Cristo nos prometeu que Ele viria nos buscar. E Ele vai nos buscar. Em resumo, a glória revelada em nós é transformação completa do nosso caráter, transformação completa do nosso corpo, manifestação pública da nossa condição de filhos e herdeiros. Por isso, Paulo afirma que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória. O sofrimento é real, mas é temporário. A glória é certa e ela é eterna. A glória futura não é apenas um lugar, é um estado de transformação. Trazendo para os dias de hoje, tá? Fé é esperar pela promessa feita. Isso é fé. Fé é você saber, de fato, que irá acontecer porque Cristo falou. Fé é você esperar. Fé não é você tem um desejo no coração e você tem tanto daquele desejo no coração que você fala assim, isso aqui vai ser realizado. Isso não é fé. Isso não é fé. Existe uma grande diferença. Fé é você acreditar nas palavras do Cristo. Fé é você acreditar na obra do Cristo. Fé é você acreditar de fato que Ele falou que viria e Ele virá. Fé é você acreditar de fato que Ele transformaria em caráter, em padrão, em atributo, e você voltaria a ser ao que você era antes, que era antes de Adão cair. Isso é fé. E Paulo fala dessa fé. Tenho por certo. Não interprete a sua vida apenas pelo que você vê agora. Se olharmos para o presente, podemos desanimar. Mas o cristão vive pela esperança, como diz Hebreus 11:1, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé enxerga o que ainda não chegou, mas está para chegar. 1 Pedro 1,13 fala, portanto estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. 1 João 3,3, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Sofrimento não é sinal de abandono. Muitos pensam que a dor é a ausência de Deus. Romanos 8 ensina o contrário, que o sofrimento faz parte do caminho para a glória. Quantas vezes eu subi em um monte para que Deus tirasse a prova, sendo que na realidade era Ele que estava dando a prova. E eu enxergava a prova como obra, como algo espiritual até maligno. Quando na realidade a prova naquele momento ela estava servindo para o meu aperfeiçoamento. Para que eu pudesse ser como Cristo, falar como Cristo, olhar como Cristo, tocar como Cristo e pensar como Cristo. É para isso que servia a prova. Romanos 8,30, Paulo fala,
da glorificação como algo certo no plano eterno de Deus. Deus jamais abandonará a sua obra. Deus jamais abandonará o Filho seu. Isaías 49, 14 e 15 fala o seguinte: Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer de seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Obrigada, meu Jesus. A esperança da igreja é a glória de Deus. A igreja não vive para o conforto terreno. Por mais que Deus nos dê bênçãos, esse não é o propósito. O propósito é ser glorificado. O propósito é ser transformado. O propósito é a glória revelada em nós. O propósito é o que Paulo fala em Efésios, é ser encontrado nele. Tem um louvor que a gente canta aqui, de ser achado nele. Já pensou o que significa esse ser achado nele, Serginho? É quando, esse ser achado nele, quando Paulo ele fala em Efésios, é quando Deus olhar para você, e ele não vê mais a ele, mas ele vê o próprio Cristo. Então Paulo ele deseja ser visto como o próprio Cristo. Não querendo tomar lugar, mas que no coração de Cristo, Paulo esteja lá. A glória ser revelada em nós significa que seremos transformados. Seremos transformados. O pecado, ele será removido. Refletiremos perfeitamente a imagem de Cristo. Deus será exaltado na redenção completa do seu povo. É o que fala em Efésios 1:2, né? Paulo afirma que fomos salvos para o louvor da sua glória. Existe uma redenção para um povo que crê, que é para a glória de Deus. Não é para a minha glória, é para a glória dele. Concluindo, meus irmãos, Paulo ensina que o sofrimento é real, isso é fato, porém ele é temporário. Que a glória, ela é eterna e ela é certa. A esperança da igreja é a manifestação plena da glória de Deus. A igreja que tem esperança, o irmão que tem esperança, o Ronald que tem esperança, ele tem que se comportar como uma mãe grávida. Uma mulher grávida, ela tem contrações. É difícil se locomover. O que ela fazia antes sem o filho, agora com o filho na barriga, ela já não consegue ter a mesma agilidade para poder fazer. Dói muito. Eu tiro pela minha esposa. Dói muito. No nascimento, as contrações, parece que, eu vendo ali, parece que a alma ia sair do corpo. Mas é uma dor que ela quer sentir. Por quê? Na esperança de ver o filho nascer. Então, essa é a esperança da igreja. A esperança da igreja, por mais que doa, por mais que tenha contração, por mais que cause feridas, por mais que cause muita dor, a esperança dela é ser encontrado nele, é ser encontrado em Cristo. Hoje choramos, hoje gememos, hoje lutamos, mas um dia veremos a glória e faremos parte dela. E entenderemos que nada do que sofremos pode ser comparado com aquilo que Deus preparou para nós. Se Cristo ressuscitou, a sua dor, a minha dor, ela não tem uma autoridade final. Se Cristo venceu, seu sofrimento, ele não é eterno. Se Cristo reina, a história, ela tem direção. O sofrimento tem prazo, porque Cristo já determinou o seu fim. A ressurreição de Cristo é a garantia que o sofrimento não terá a última palavra na vida do crente. Romanos 8,18 nos dá uma perspectiva. Apocalipse 21,4 nos dá destino.
Romanos 8,30 nos dá uma certeza, e 1 Coríntios nos dá fundamento. O sofrimento pertence ao tempo presente. A glória pertence à eternidade. Como uma mãe que suporta as dores de parto, porque sabe que seu fim virá. A igreja suporta, porque sabe que a nova criação está às portas. O sofrimento tem prazo, a glória não.